Origem grega. Embora tenha governado o Egito, Cleópatra fazia parte da dinastia ptolemaica, uma linhagem de origem grega que governava o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Paixão por banhos de leite de burra. Cleópatra era conhecida por sua beleza e, aparentemente, mantinha a pele macia e radiante tomando banhos de leite de burra. Este era um dos segredos de beleza da rainha. Moedas com seu rosto. Durante seu reinado, Cleópatra emitiu moedas com sua imagem, o que era uma prática incomum para os governantes egípcios. Isso demonstra sua influência e status. A lenda da morte por cobra. A história de Cleópatra se suicidando com uma cobra venenosa é amplamente conhecida. No entanto, a evidência histórica exata dessa versão da morte é discutível. Arte e cultura egípcia. Cleópatra era uma patrona das artes e da cultura egípcia, apoiando a preservação da herança cultural do Egito. Foco na educação. Ela valorizava a educação e o conhecimento, promovendo o desenvolvimento intelectual em seu reinado. Legado no Egito moderno. Cleópatra ainda é uma figura influente no Egito contemporâneo, e seu nome é sinônimo de poder e mistério. A Rainha do Nilo. Cleópatra é frequentemente chamada de Rainha do Nilo, um título que evoca sua conexão com o rio que era essencial para a vida egípcia. Mãe de 4 filhos, além de Cesarião, Cleópatra teve 3 filhos com Marco Antônio, chamados Alexandre e Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. Conexão com a deusa Ísis. Cleópatra associou-se à deusa Ísis, identificando-se como a encarnação terrena dessa divindade, reforçando sua autoridade no Egito. Inteligência política. Cleópatra era uma líder astuta e habilidosa em política. Ela forjou alianças estratégicas com líderes romanos, incluindo Júlio César e Marco Antônio, para manter o controle do Egito. Relação com Júlio César. Cleópatra teve um relacionamento amoroso e político com Júlio César, com quem teve um filho chamado Cesarião. Relação com Marco Antônio. Após a morte de César, Cleópatra se envolveu com Marco Antônio e teve 3 filhos com ele. Sua relação com Antônio desencadeou conflitos com o líder romano Octaviano, futuro imperador Augusto. Morte de Marco Antônio e Cleópatra. Após a derrota na Batalha de Actium, Cleópatra e Marco Antônio cometeram suicídio para evitar a captura pelos romanos. Legado cultural. Cleópatra é uma das figuras mais lendárias da história, frequentemente retratada no cinema e literatura, incluindo a icônica interpretação de Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, 1963. Habilidades linguísticas. Ela era multilingue, falando egípcio, grego, latim e outras línguas, o que a ajudou em suas negociações políticas. Conhecimento científico. Cleópatra demonstrou interesse por matemática, astronomia e medicina, apoiando a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimentos científicos. Manutenção da cultura egípcia. Ela promoveu a cultura egípcia e buscou preservar as tradições do país, contribuindo para a continuidade da identidade egípcia. Reinado duradouro. Cleópatra reinou por cerca de 22 a 21 anos, tornando-se uma das governantes mais duradouras da dinastia ptolemaica. Sucessora de uma longa linhagem, Cleópatra não foi a primeira Cleópatra a governar o Egito. Ela era parte de uma linhagem de mulheres com o mesmo nome, e seu reinado seguiu uma tradição familiar,